Pronto, a gente volta aqui em metodologia da pesquisa científica e hoje eu vou tentar passar os básicos para vocês, assim, isso aqui é de uma maneira geral, claro, dependendo da área, dependendo do local que vocês irão submeter, pode haver uma mudança na sequência, na ordem em que eu vou passar, ou até no linguajar, mas isso a gente vai tratar durante as próximas aulas, a gente volta a falar sobre isso ainda. Então a ideia aqui nessa aula de hoje é tentar deixar vocês entendendo melhor o que a gente deve fazer e como a gente deve escrever um artigo. Artigo tem vários tipos, né? Você tem artigo para revistas de um cunho mais de disseminação de informação, seria tipo um jornal de notícias, né? Ou uma revista, até as associações científicas também tem algumas revistas com esse cunho menos formal. E você tem os outros tipos de artigos que são os mais formais. A gente está tratando desse tipo aqui, mas isso, quase tudo que a gente vai falar se aplica ao outro tipo também, só para vocês entenderem melhor. Então, o linguajar, para esse tipo de artigo mais formal, que é o tipo de artigo que dissemina o que você fez cientificamente falando, ele prevê um formalismo mais rigoroso. Então, você tem que fazer de acordo com determinadas regras, né? Não tem uma regra geral, mas algumas regras básicas aí é bom que a gente siga, né, para poder escrever um artigo. Okay? Então, eu coloco aqui para vocês, basicamente, aqui tem tudo, mas nem todo artigo vai ter tudo que está aqui. Aqui tem tudo que deve ter no artigo, ou tudo que tem no artigo, mas nem todo artigo deve ter tudo que tem aqui, dependendo da área, né? Ok? Mas, basicamente, eu acho que se você conseguir isso aqui, você vai ter um bom artigo, né? No final. Você vai ter chances de sucesso na aceitação do seu artigo. É isso que a gente quer dizer. Tá? Então, os componentes de um artigo, primeiro, né, logo no cabeçalho, a gente tem aí o título do artigo. Normalmente, a gente tem autor e afiliação. Dependendo, no momento de submissão, essa parte pode ser omitida, né? Se você estiver submetendo, hoje em dia está na moda muitas conferências blind, que a gente diz, né? Cegas, onde você não pode se identificar como autor. Normalmente você já não sabe quem é o revisor. Né? Alguns journals têm aí um processo de revisão aberto, totalmente aberto, mas 99,9% ainda você não sabe quem é o revisor. Né? E aí inclusive alguns periódicos também pedem que o autor não se identifique. O International Journal of Advanced Research Robotics, desculpe, é um desses journals, por exemplo. Okay? Mas, na versão final, certamente vai ter aí o autor e a afiliação, né, do artigo. Aí na sequência um resumo, a gente vai entrar em detalhe em cada um desses itens aí, e palavras-chave. Isso ficaria no cabeçalho, né? Terminou a palavras-chave, aí já vem a seção de introdução. Obviamente, na introdução você vai introduzir, como diz o termo, né, o seu trabalho, ok? Não é falar sobre a sequência do artigo, é introduzir o trabalho. Depois a gente vai ver direitinho o que tem nessa introdução. Aí vem o embasamento teórico, o estado da arte, tem uma diferença sutil entre os dois. O embasamento teórico é aquilo que você precisa saber para poder entender o seu problema. Então, digamos que é o que vocês têm até agora, que vocês estudaram, que vocês adquiriram de base aí nos estudos tanto da graduação quanto das disciplinas que vocês estão fazendo no mestrado, e também no tema, principalmente, né, também no tema de pesquisa. Então, se algum desses assuntos básicos lá da graduação
ou das disciplinas de pós-graduação, e sobre o embasamento específico do seu tema for necessário para entender, para que o leitor consiga entender o que vai ter no seu artigo, você deve colocar colocar esse assunto no artigo, ok? Obviamente, quando for uma coisa muito batida, mínimos quadrados, por exemplo, é uma coisa que está tão batida que você imagina que se uma pessoa quiser, ela vai na literatura. Então, você vai citar, mas você não precisa entrar nos detalhes. Mas se você vai alterar a forma de fazer os mínimos quadrados, por exemplo, em vez de usar SVD, eu estou introduzindo uma formulação nova, então você tem que colocar em mais detalhes, o que é o método dos mínimos quadrados, né? Tá? Então, assim, a essência do embasamento teórico é essa, é você deixar o leitor apto a entender o que vem pela frente. A gente vai entrar em mais detalhes também nele daqui a pouco. Aí vem o estado da arte. Então, aqui a gente está numa sequência, que é a sequência que eu julgo aí a partir de, não sei, digamos, 10 mil artigos, né, que eu li durante toda a minha vida, que eu julgo lógica. Primeiro você precisa saber sobre um determinado assunto, para depois, quando você for no estado da arte, você entender, esse método aqui está ali, esse método não está ali, né? Esse método aqui eu não preciso, que seria o capítulo 3, né? Então, muitas vezes você vê isso aqui trocado. Você vê o estado da arte como capítulo 2 e o embasamento teórico como capítulo 3. Não há problema em fazer assim, certo? Mas, para mim e para, eu diria que 80% dos artigos, a sequência mais lógica é o embasamento teórico primeiro, depois o estado da arte, né? Às vezes, se o artigo é para uma conferência, por exemplo, onde você não tem espaço, as pessoas ainda fazem diferente. Elas pegam o estado da arte e tiram esse capítulo e joga aqui na introdução, como uma subseção. Então, na introdução, na medida que você vai colocando o problema, vai discorrendo, né, das coisas que tem que ter na introdução, que a gente vai ver, você também já coloca o estado da arte aqui na introdução, ok? Mas essa também não é uma prática muito usual. O ideal é que você realmente siga isso daqui, né, para que a pessoa realmente consiga, no final aqui do estado da arte, contextualizar o seu artigo, saber onde ele se encaixa, né? Saber o quanto ele melhora o que existe lá no estado da arte. Claro, no final daqui do estado da arte, a última sessão do estado da arte, você vai falar sobre o seu trabalho, né? É essa a ideia. É você mostrar o que existe para contextualizar o seu e para dizer no que o seu melhora esses que já existem. Okay? Aí viria o capítulo 4, onde você vai tratar do problema específico, né? Esse capítulo 4 ele é muito formal. Aqui o ideal é que você coloque equações, coloque definições, né? Tudo que você tem de relação ao seu problema, né? Apesar que aqui no resumo e aqui na introdução, você também vai introduzir de forma rápida, aqui muito rápido e aqui um pouco menos, mas de forma textual na introdução. Então, o problema em si, o formalismo relacionado a ele, é legal que você tenha um capítulo específico para isso, né? E a maioria dos temas aqui na nossa área, eles têm realmente uma formulação, né? Então aqui você colocaria tudo que for relacionado, tudo que você, né, desenvolveu e está desenvolvendo, tudo que você fez para formular esse problema. Normalmente a gente pensa que o problema é uma coisa nova, né? Claro, se você estiver tratando um problema que já existe, provavelmente aqui no embasamento teórico você já colocou alguma coisa dele, né? Aqui você tem que colocar o que você precisa para entender, mas não tudo. Aí o pulo do gato, né, nessa hora você deixa para cá, para o capítulo 4. Bom, dentro disso aqui, dentro do que foi falado no capítulo 2, né, ou na seção 2, desculpa, aqui realmente a gente coloca de uma maneira mais formal a nossa proposta, né, o problema e qual é a nossa proposta também, que vem logo na sequência. A proposta pode ser teórica,
Ou, mesmo no nosso caso, né, se for uma demonstração sei lá, novas equações de controle para um braço robótico, por exemplo, você colocaria a parte teórica, e aí, se você quiser implementar isso, você colocaria também a parte computacional, seria as duas, né? Então, tanto a solução teórica quanto a solução computacional vem aqui. Não há problema de juntar essas duas sessões, 4 em 5. Você coloca o problema e logo na sequência a solução computacional. Mas, em algumas vezes, convém você deixar separado, né? Um trabalho, um artigo com 7 sessões não é um absurdo. Se você colocar 8, as pessoas já vão ficar olhando para você assim, opa, não precisa 8 sessões no artigo, ok? Sendo que a sessão seguinte, né, a essa solução computacional, então o problema, a solução, e aí, obviamente, você tem que experimentar, né? E mostrar resultados, tá? Essa parte das discussões pode vir aqui também no início da conclusão, se achar melhor. Mas, se quiser fechar os experimentos e resultados com uma discussão, né, aí nessa discussão você vai colocar as limitações, você vai colocar o que tem de bom, né, quais são as vantagens, desvantagens, e o que tem de bom. Bom, a gente vai falar detalhadamente cada um desses itens. Eu espero que vocês tenham aí mais ou menos entendido a sequência, né? Aí, se é um trabalho para Journal ou mesmo um trabalho para evento, nunca esquecer, e vocês, se vierem a se tornar bolsistas, colocarem os agradecimentos formais. Aqui não são agradecimentos, agradeço ao meu irmão, não sei o que, não. Aqui são agradecimentos formais. Óbvio, se uma pessoa participou, ajudou você, né, a definir uma formulação, você pode colocar aqui, não tem problema nenhum. Agradeço ao professor fulano de tal, por ter me ajudado no desenvolvimento da formulação tal, não sei o que, sem que essa pessoa seja autor, né? Isso é possível, né? Uma forma gentil aí. Mas agradeço ao Deus da cerveja por ter inventado a cerveja, e não cabe aqui, tá certo? É outro tipo, na tese de vocês, na dissertação até cabe esse tipo de coisa, mas aqui não. Aqui são agradecimentos formais. Então, a CAPES, ao programa de pós-graduação, engenharia elétrica, pelo apoio, pelo pagamento de alguma coisa, né, etc. Tudo isso cabe aqui. Tá? E aí, no final, se vocês olharem, está sem numeração, essas duas últimas sessões, né, vem as referências. A referência segue um padrão. Certamente vocês usarão LaTeX. Ainda hoje ou na aula que vem, talvez a gente fale sobre LaTeX, os básicos, né, do Overleaf, e é bom que vocês utilizem, aí ele já ajuda, essa parte de referência para o LaTeX é show, né, é imbatível, ninguém consegue fazer melhor do que LaTeX. Quer dizer, até dá para fazer em Word, mas as pessoas normalmente não são... Fazer referência em Word não é uma coisa muito amigável, né? As pessoas fogem um pouquinho. LaTeX é muito mais intuitivo. Okay? Então, legal. Visto aí como é que deve ser a estrutura geral, vamos tentar falar mais em detalhe de cada uma dessas partes aí, começando pelo título. O título, geralmente, é a última coisa que a gente coloca no artigo. Depois de você colocar toda a metodologia, os resultados, experimentos, etc. Depois de você fechar o artigo, você vem, escreve o abstract e o título, né? Então, assim, não se deve ter tanta pressa, mas é bom que você já tenha aí desde o início, né, uma ideia de o que vai ser esse título. Tá? E depois, no final, você reformula. Então, o título deve descrever de forma lógica, rigorosa, breve e gramaticalmente correta, isso aqui é essencial, né? A essência do artigo. Tá? Pode-se optar por títulos com duas partes. Por exemplo, aqui é Towards New Computer Programs, é uma coisa bem genérica, né? E aí a pessoa especifica.
a Framework for Image Writing. Então, o cara está desenvolvendo um programa, ele chama de um framework, né? Um framework é uma coisa bem definida aí na engenharia de software, né? É alguma coisa que uma outra pessoa pode pegar aquilo e só colocar funcionando, né? Uma coisa para facilitar a vida das pessoas, que é específico para escrever imagens, né? E é um novo programa, né? Na área de computação, obviamente, um título desse deve ter sido bem antigo lá no passado, né? Hoje em dia isso aqui já está mais do que, talvez não faça mais sentido, mas aqui uma ideia, né? Que numa parte geral, na primeira parte você coloca o geral e na segunda parte o mais específico. Então, fica legal fazer um título assim, com 2 pontos e o que é mais específico, né? Mas títulos diretos, corridos também, dá para fazer eles bem legais, tá? Uma coisa que o título deve fazer é chamar a atenção de quem vai lê-lo. O cara olha um título às vezes, o título, às vezes ele diz tudo, e às vezes ele deixa umas entrelinhas para a pessoa, né, se interessar mais. E esse entrelinhas é que às vezes é o chamar a atenção, né? Então, na hora de escolher um título, por isso que ele deve ser a última coisa também, depois que você já viu tudo, né, já tem o seu artigo pronto, você parte para escrever o título. Que seja o mais fidedigno possível, né, ao que você escreveu, mas também você pode se dar ao luxo de colocar alguma coisa para chamar a atenção, ok? Só para exemplificar, em 2000, mais ou menos, a gente escreveu um artigo, e aí eu dei a ideia de colocar o nome desse artigo como Multimodal Stereognosis. Multimodal junto, né? E Stereognosis junto. Stereognosis é o que vem de 2 ou mais coisas, né? Você pegar isso tudo e juntar numa única coisa. Você conseguir ter cognição a partir disso. Então, veja, uma coisa que essa pessoa, o cara no mínimo vai despertar a curiosidade de tentar saber o que é stereognosis. E aí, multimodal se refere a quê? Se refere a multimodalidade. Então, veja, é um título com 2 palavras, multimodal stereognosis, mas que chama atenção, que dá para a pessoa entender o que vem, né? Você pegar sensores multimodais e tentar desenvolver processos cognitivos em cima disso. Veja o trabalho que ia dar para eu escrever um título mais longo, né? E aí, esse título curtinho, realmente ele resumiu e ficou uma coisa que chama atenção. Então, é disso que eu estou falando quando eu falo que o título deve chamar a atenção. Deve ser um título que, no mínimo, seja bonito, né? Quem olha assim, tá? Claro, às vezes você tenta enfeitar tanto que acaba fazendo a coisa errada, né? Acaba estragando, tá? Então não vá ao extremo com relação a isso, mas o ideal é que você realmente faça um título que chame a atenção, mas que descreva de forma rigorosa, né? Lógica, breve e gramaticalmente correta o que tem lá no seu artigo, ok? Essa é a ideia do título. Obviamente vocês vão definir esse título muito provavelmente junto com o orientador de vocês, né? E aí vocês vão ter uma assessoria excelente nessa hora. Os 2 estão com orientadores ótimos, né? Ok? Com relação à autoria e afiliação, seria colocar os autores, né? Normalmente você não precisa colocar o nome completo, coloca o primeiro e último nome, em alguns já é suficiente. Você pode, né, como se diz, adotar o nome artístico, desde que você siga sempre aquele nome o resto da sua vida. Então isso é uma coisa que vocês já devem pensar desde imediato. As pessoas normalmente colocam o primeiro nome, abrevia os outros e o último nome. Primeiro nome e último nome por extenso e os outros abreviados com ponto, né? Então isso também é uma opção. Tá? Mas se você quiser colocar o nome completo, tem um professor, por exemplo, do IF, que ele chama João Moreno Vilas Boas de Souza e Silva. Vou colocar o nome desse completo,
vai dar muito trabalho, né? Então, normalmente nessa hora seria legal abreviar, tá? Mas aí depende do gosto de cada um também. Se quiser deixar, fique à vontade. Tá? Mas, de novo, o ideal é que você sempre use pelo menos o mesmo tipo aí de nome para todos os artigos que vocês forem fazer a partir de hoje. Isso vai facilitar algumas coisas no futuro que vocês vão perceber. Alguns autores espanhóis, por exemplo, eles têm o nome do pai no meio. O nome do pai vem antes. Vem o primeiro nome do pai e nome da mãe. E isso é uma tradição e eles não gostam de mudar isso. Não, o nome aqui, não vou colocar primeiro e último nome, eu quero colocar primeiro e segundo nome. Mas aí o que eles fazem é colocar um tracinho entre o segundo e o último nome. Então, por exemplo, o professor Denis, de Arequipa, é Denis Barrios Araniba, com tracinho. Barrios Araniba. Barrios é do pai dele, Araniba da mãe. Então, às vezes, vocês vão encontrar isso também, aí na literatura. Principalmente os descendentes de os hispanos, né? Descendente espanhol. Ok? Aí vem o endereço da instituição, né? Hoje em dia, em alguns templates, aí você já não encontra mais o endereço, porque assim já é tudo virtual, né? Você não vai provavelmente precisar escrever uma carta, né? Isso aqui é na época que existia, que existe, né? Mas você precisava escrever cartas para trocar ideia com outros pesquisadores. Hoje em dia é tudo por e-mail, tá? Mas o e-mail deve ter, tá? Com certeza, no endereço aí. Então, normalmente você coloca o nome e aí os e-mails, o nome da instituição, né? Mas é legal, para artigos em journal, eles ainda pedem que você coloque o endereço da instituição, certo? Então, o endereço da UFRN, por exemplo, Avenida Salgado Filho, 3000, Campus Universitário, Lagoa Nova, 59078, 970, Natal RN, Brasil. Só isso. Ou Natal, Brasil, às vezes não coloca o estado. Quando só se coloca estado quando é Estados Unidos, um estado interno, eu não sei por que isso, mas funciona assim ainda até hoje. E alguns, a I3E, por exemplo, ela pede que só coloca o estado quando for Estados Unidos. Talvez por motivo de eles não terem todos os estados do mundo lá em alguma tabela deles. E aí, né, atenção, como eu falei lá atrás, quando for double blind, né? Quando for double blind, você não pode se identificar, o autor não pode se identificar para o revisor, né? Ok? Mas isso aí é sempre avisado, né? Quer dizer, é sempre avisado, mas a gente teve uma conferência agora que cerca de 4 a 5 autores mandaram um artigo sem ser blind. Aí você tem o cara que recebe, né, o artigo tem que mandar um e-mail de volta, olha, coloca blind aí se quiser que a gente processe seu artigo, né? E nesse caso de blind, você tem também não identificar durante o texto do artigo nada, não colocar nada que possa identificar você ou a sua instituição, né? Isso é bom quer dizer, mas tem umas... Na verdade, eu sou o oposto, eu gostaria que fosse aberto tanto para revisor quanto para autor. Autor saber quem é revisor e revisor saber quem é autor. Eu acho que dessa maneira as revisões seriam muito mais bem feitas. Eu não vou dizer que seriam mais fair, mas seriam muito mais bem feitas. Porque uma vez que você sabe, que a pessoa sabe quem é você, né, ela pode contestar. A contestação eu acho que deveria, mas às vezes eles colocam double blind justamente para ninguém reclamar. Ou não. Se reclamar, começa não dá tempo, né, de processar tudo até a época do evento, né? Mas em alguns journals já estão adotando, já tem pelo menos os 3 ou 4 que eu ouvi falar que estão adotando essa metodologia, para não fazer totalmente aberto, né? Tem alguns journals da MDPI, por exemplo, que você já pode colocar lá, deixar em aberto a revisão. Tá? Então, atenção aí nesse último item só. O resumo, normalmente ele é curto. Se você tiver um resumo com mais de 150 palavras, está ok. Mais de 200, já tem alguma coisa errada. Ele não é um resumo. Tanto aqui quanto na dissertação e tese, às vezes pode ser um pouquinho maior, né? Mas
numa tese eu diria que se você passar de 300, 400 palavras já é demais. Ele é a essência, né, do seu trabalho. Você não vai estar sumarizando, como diz o outro, né, o seu artigo, né, ou a sua tese. O resumo, ele serve para descrever algumas coisas, okay, que a gente vai dizer na sequência. Então, assim, na hora de escrever o resumo, você tenha em mente que você deve chamar a atenção do leitor ali para a essência do seu trabalho, a essência absoluta da sua pesquisa, né? E colocando para ele alguma coisa para que ele fique curioso de continuar a lendo, para que ele tenha interesse de ler a sua pesquisa, né? Principalmente quando a sua pesquisa está relacionada com o trabalho dessa pessoa, aí ele vai, opa, isso aqui tem a ver comigo. Então, por isso que você tem que caprichar na hora de fazer o resumo, que o resumo é uma das coisas que as pessoas mais leem no mundo. Às vezes o cara pode não ler nem introdução, nem conclusão, nem nada. Ele lê só o resumo seu, você já conseguiu uma citação. E hoje em dia a citação é muito importante, né? O cara vai lá, lê o resumo, esse cara fez algo parecido com o meu, já cita, ok? O seu trabalho. Então, se o seu trabalho é numa linha ampla, né, ele já lê o resumo, legal, mais um trabalho aqui. E já inclui esse trabalho, tá? Então, pensem sempre nisso. O leitor tem que capturar dali a essência do que está, da pesquisa, né, do trabalho que foi feito. E aí tem que ter as contribuições, né, claro, tem que ter quais as aplicações, né, os resultados alcançados, né, a metodologia, como foi feito, né, bom, a gente vai ver na sequência isso. Então, geralmente deve especificar de forma concisa o que você propõe, o que você está realizando, né, o que você realizou, né, com aquela pesquisa. Uma coisa que, antes de mais nada, eu vou dizer aqui, é que você tente sempre escrever no modo presente. Por exemplo, você pode começar propomos, né? Propomos é uma palavra legal que não se sabe, ela pode ser tanto passado quanto presente, né? Nós propomos um algoritmo para isso, 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 isso. O legal é começar um resumo já dessa maneira aí, já rasgando o verbo logo de cara, né? Dizendo o que foi realizado, tá? E aí sim, para fazer isso, nós usamos isso, isso, isso e isso, ou seja, uma palhinha, né, da metodologia. Veja, eu não estou colocando aqui o que tem no meu artigo. O meu artigo vai ter uma introdução, depois vai ter isso, depois eu vou falar das metodologias, não sei o quê. Não, aqui a gente está falando do trabalho que você fez, do trabalho de pesquisa que foi feito. É disso que estamos falando aqui no resumo, né? Ok? Então, como foi realizado, ou seja, uma palhinha, né, da metodologia, você não vai caber tudo aqui, você vai ter um lugar lá no background, lá na solução, né, para colocar essa metodologia que você usou para resolver, né, ok? Mas aqui você já também dá uma ideia, né? Bom, para fazer isso, a gente usou isso, 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 isso e isso, e aí a gente conseguiu esses resultados, os principais, né? Aqui, o legal, se você tiver números, coloque. Olha, esse nosso algoritmo, ele consegue uma eficácia de 97%, que é superior, você já compara, né? Que é superior ao algoritmo, ao melhor algoritmo existente aí na literatura, que é de 94%. Então, a gente conseguiu 97%, é melhor do que 94%. Então a pessoa, opa, esse algoritmo dele é legal, então vou dar uma olhada em mais detalhe para saber. Só aí você já chama a atenção, né? Tá? E aí a importância, né? Isso é melhor do que os algoritmos, eu acabei de falar. E depois, e você pode colocar também, né? Aqui ainda as contribuições, né? Em alguns casos a contribuição já está explícita aí quando eu falo que o meu algoritmo conseguiu 97 e o outro consegue 94, claro, mas você coloca isso de maneira mais explícita. Bom, a contribuição principal aqui foi a inclusão disso aqui, que resultou no novo método para não sei o que, não sei o que. Então, se esse seu algoritmo que você fez melhor pôde melhorar um método da literatura, então o método em si é a conclusão, é a contribuição, né? Desculpa. Esse método é a contribuição, e aí já junto com a importância, né?
E quem é que vai se utilizar disso? É importante ter também. Como uma das últimas coisas, essa ordem não precisa ser necessariamente essa, mas o início é legal que seja, né? Nós propomos um algoritmo tal, para tal nós fizemos isso, isso e isso, como foi feito, conseguimos esses resultados, a importância desse nosso trabalho é essa, né? Tal, e as aplicações, quem é que vai se utilizar disso daqui é o pessoal que trabalha com eletricidade lá no campo, que tem que mandar uma onda, né, eletromagnética usando a rede de eletricidade para ver se chega lá do outro lado isso. Então, uma ideia na prática de onde é que vai ser utilizado esse algoritmo. Tá? Uma coisa legal aqui dessas aplicações é quando o seu trabalho está atrelado a um projeto maior. Então, nessa hora aqui da aplicação, você pode citar esse outro projeto maior. Né? Essa nossa parte aqui, ela vai ser utilizada num projeto maior, que a ideia desse projeto é isso e isso, e o nosso se encaixa aqui. Olha que coisa legal, né? Você está contribuindo para que alguma coisa que o seu grupo está fazendo dê um resultado conjunto, né? A pesquisa conjunta, normalmente, ela é muito valorizada. Okay? Então, essa é a ideia do resumo. Ou seja, então veja que ele não é uma introdução ao artigo, né? Ele é uma descrição sumária do trabalho que você realizou, ou seja, do total de coisas, né, que tem ali dentro do seu artigo, certo? Onde você procura ali a essência, né, de cada um. Então, por isso que o ideal é você escrever o resumo ao final, né? Claro, às vezes você já desde o início, você escreve o resumo para você não se perder, né? Aí você volta no resumo, eu falei que ia fazer isso, isso e isso. Então você vai, implementa mais uma coisinha. Não, agora eu já estou implementando além. Se você implementar além, você tem que voltar e alterar o resumo, né? Ok? Então, ele deve ser discursivo. Nunca você vai colocar, como está aqui, né? Com tópico, com bullets, né? Ou com numeração. Você nunca vai colocar dessa maneira. O ideal é você entrar, então, como eu já disse, na essência, logo na primeira frase. Às vezes as pessoas começam contando uma história, né? Lá na época das cavernas, o pessoal usava o fogo aprendeu a utilizar o fogo, depois começou a usar fumaça para se comunicar, aí vai contando até chegar na Idade Moderna, onde a gente está usando 5G agora, né? Tá. Não é essa a ideia. Não façam isso. Se vocês fizerem isso, provavelmente a pessoa vai ficar boring, né? Isso é muito chato. Você tem que contar Então, por isso que é melhor já você dizer direto, seja objetivo aqui no resumo. Lá na introdução ou mais embaixo, provavelmente você tem espaço, se você quiser realmente contar essa história aí da comunicação, né, de como foi, provavelmente você vai ter espaço para isso. Mas aqui não. Aqui é legal você já entrar na essência mesmo, né? Rasgar o verbo, como diz o outro. Aí tentem não usar esse... Às vezes a primeira coisa que a gente vê é neste trabalho, nesse artigo, uma alternativa a isso seria você usar realmente, propomos um novo modelo para, né? Veja, aqui está escrito a mesma coisa, na verdade, mas é porque esse aqui já está tão batido. Mas se quiser usar nesse artigo também não tem problema não, entendeu? Porque já é tão usado, mais um não vai fazer diferença, certo? Mas a pessoa já vai olhar, mais um artigo nessa linha, né? Se você coloca, propomos um novo modelo, aí o cara, opa, ele já não começou com uma fórmula estafada aqui, né? Tá? Então, só para dar ideia aí para vocês. Uma coisa que não se deve fazer no resumo é colocar nada de referência bibliográfica. Referência bibliográfica, normalmente ela vai entre colchetes, em artigos, entre parênteses, normalmente é para dissertação ou tese, em artigos sempre tentem usar entre colchetes, e nunca usar nomes aqui dentro do colchete. Use número. Todas as editoras hoje, elas preferem que a citação seja por número, né? Aí cada uma tem uma certa ordem lá, de colocação em ordem, umas em ordem alfabética, outra na ordem que o artigo aparece, né? Na ordem que a citação aparece dentro do artigo. Tá? Mas isso aí o LaTeX faz, vocês não precisem se preocupar com isso. Mas
Nunca coloque referências no abstract, né? Referências você começa a colocar a partir da introdução, aí sim, ok? Mas no abstract não. E nem abreviatura, e nem símbolos. Então, às vezes, tem a Sociedade Brasileira de Computação, aí o cara já coloca entre parênteses SBC, né? As ondas eletromagnéticas de curta distância, aí entre parênteses OECD, sei lá, estou inventando uma sigla aí, e já coloca entre parênteses logo na introdução. Não, deixa as ondas eletromagnéticas de curta distância, depois na introdução, na primeira vez que você falar, aí você coloca o OECD na introdução. No resumo, não é legal que tenha nem símbolos e nem abreviaturas. Símbolos, se for um símbolo matemático, lambda, sei lá, uma variável, aí tudo bem, né? Desde que você consiga definir ela ali no momento. O alfa, que é uma constante muito usada, não sei o quê, nós atacamos ele aqui para melhorá-lo. Pronto, aí é obrigado você falar do alfa, né? Mas isso não quer dizer que você não vai usar símbolos, coisas matemáticas, né? Mas normalmente não se usa símbolo, nem abreviatura e nem referência bibliográfica no abstract, no resumo. Tá certo? Eu estou falando abstract porque depois eu vou falar sobre isso, mas a gente já presume que vocês usem sempre a língua inglesa, né? Para escrever o artigo. Porque a ciência, ela a língua oficial da ciência é a língua inglesa, né? No mundo, tá bom? Lembrar que esse resumo seu ele pode vir a ser usado posteriormente em reproduzir em publicações. Tem algumas que listam resumos, né? Que é de grande utilidade para a pessoa decidir se ela vai ler aquele artigo integralmente, se ela vai utilizar parte do artigo ou não. Através do resumo é que você sabe realmente a essência do artigo, né? Então, às vezes, o título por si só não consegue dizer isso. Então, além do título, você tem que ler o resumo. Tá? Então, lembrar que vai ser lido. Com certeza, fez um resumo, colocou no artigo, alguém vai ler aquilo ali. Tá? Aí uma coisa sutil também é você evitar de falar de outros autores ou pesquisas que não sejam suas. Veja, com isso você consegue manter essa sustentabilidade aqui, né? O que foi realizado. Eu não preciso falar que uma outra pessoa fez isso, mas lembrando aqui embaixo que a gente colocou que essa comparação, né, é legal. Mas na hora da comparação você não vai colocar o autor, você vai comparar, nós fizemos isso com o estado da arte, que é o melhor algoritmo que existe, é tanto e o nosso é tanto. Tá? Aí você fala estado da arte, não cita ninguém. Você só vai citar depois na introdução e no final quando você for falar de resultados. Mas evitem colocar outros autores aí no seu abstract. Não significa que depois você não vai colocar. Na introdução certamente você vai ter que falar, né? Ok? Fale só da sua pesquisa. Na verdade, é a essência da sua pesquisa, né? E não da pesquisa dos outros. Alguém começou a trabalhar fulano de tal começou a trabalhar com isso, fulano trabalhou com isso, fulano fez isso e nós fazemos isso. Não é isso que... Esquece os outros, que não tem importância nenhuma, e coloque já nós fazemos isso. Tá? E aí, se for para ter que explicar o que é isso, explica depois, não precisa explicar, nós vamos trabalhar com isso, dentro disso nós fizemos isso. Pode ser também, né? Não tem problema fazer assim, mas aquela historinha não pode ser uma coisa muito grande, né? Alguns professores preferem que se contextualize primeiro para depois colocar o que fez, né? Mas, na verdade, dá para você colocar o que você fez sem precisar contextualizar. Né? Você está escrevendo um resumo para uma pessoa que entende do assunto. Se ela leu o seu título e passou para o resumo, é porque o seu título já demonstrou, já chamou a atenção de alguém que saiba daquele assunto. Né? Então, quando ela entra aqui no resumo, já imagina-se que ela tem uma noção boa. Tá? Legal. Aí vem as palavras-chave. Normalmente, as pessoas, alguns autores preferem escrever as palavras-chave primeiro para depois, a partir dela, escrever o título. Normalmente, do título, você tira algumas palavras-chave, né, que você vai utilizar.
Quando você for escolher palavras-chave, você tem que pensar numa busca na internet. Com que palavras alguém entraria, ou com que palavras eu entraria para encontrar um artigo igual ao meu? E aí sim você... eu trabalho com wavelets, então eu vou colocar wavelets aqui. Eu trabalho com transientes, lembra lá daquela hipótese, né, que wavelets consegue reduzir transientes, consegue detectar ou consegue suavizar transientes, né? Então, suavização de transientes seria uma outra palavra-chave, né? Wavelets, outra palavra-chave, e aí vai, né? Obviamente, no caso desse nosso artigo, já dá para pensar que a gente colocaria isso no título, né? Eu quero suavizar transientes através da utilização da ferramenta conhecida como wavelet, né? Ok? Mas assim, você deve escolher essas palavras-chave de maneira que uma pessoa com a busca na internet consiga encontrar seu trabalho. Okay? É para isso que servem as palavras-chave. Hoje em dia, antigamente não tinha muito essa finalidade, quando não existia o computador, mas depois que inventaram o computador, passou a ser essa a finalidade dela. Tá? E nas buscas, ou nessa aula ou na aula que vem, eu vou passar para vocês, vocês vão ver que realmente elas são essenciais, né? Ajuda a encontrar artigos parecidos com o seu, ok? Então pense sempre quando for fazer as palavras-chave nisso aí, facilitar a busca. Tá? Sim, aí terminamos aqui o abstract, né? Veja, a gente terminou ali a primeira parte, né? Só a carinha, né, do artigo propriamente dito. A partir daí, se o cara se interessou, aí ele vai entrar na introdução. Provavelmente alguns leem só a introdução e a conclusão, já conseguiu resolver que não, isso aqui não tem muito a ver com o meu, vai embora, mas outros passam pelos outros itens do meio também, né? Na introdução, por isso que você deve caprichar também, você deve dar ao leitor, a pessoa que está lendo o seu trabalho, um posicionamento um pouquinho melhor agora, né? Não só aquilo que estava lá no abstract, do seu artigo. Você deve dar também uma motivação suficiente para a leitura desse seu artigo. Esclarecendo aí, de novo, lembra que lá você tinha, né, no abstract, o que foi realizado. Né? Aqui você também coloca o que foi realizado. Claro, não vou pegar ipsilitre aquilo que eu coloquei lá no abstract, mas eu posso fazer um copy de lá e jogar aqui e começar a aumentar cada um daqueles itens que tem lá. Que aqui você tem mais espaço, né? Então, o primeiro item do abstract é o que foi realizado no trabalho. De novo, rasga o verbo. Aqui, como você tem mais espaço, se quiser contextualizar primeiro, fica até mais legal, né? Mas, se você entrar na essência direto, às vezes a pessoa contextualiza, aí quando chega lá no final da introdução, e às vezes coloca mais 2 ou 3 páginas de introdução, coloca um parágrafozinho desse tamanho. Então, nesse artigo, nós fazemos isso, isso e isso. Aí você perde toda aquela fluidez, né, para encontrar. Normalmente, quem está revisando, ele quer saber o que é proposto de novo, né? E quem tem que dizer isso, não é o revisor que tem que saber se aquilo é novo ou não. Claro, um revisor experimentado, quando ele pega um artigo, ele já sabe, isso aqui já foi feito, mas isso aqui não foi feito ainda. Mas um cara que não é um revisor experimentado, você, como autor, é que tem que dizer para ele, olha, isso aqui é novo, nós fomos lá na literatura, isso tem que estar muito claro no seu artigo. Então, por isso que é legal você, logo de cara, já começar a rasgar o verbo, né? Para que essa pessoa, que normalmente vai ser o revisor, ele chegar, legal, esse cara já colocou aqui, ele não vai brigar com você, certamente, uma das brigas maiores dos revisores, a contribuição não está clara. Contribuição no seu artigo. Contribuição é o que você está propondo. Então, se você não deixa o que você propõe claro, né, então, por isso que logo de cara já coloque aí a natureza do problema, né, cuja resolução você está descrevendo. Então, você coloca uma palhinha, né, do problema. Lembra que a gente vai ter uma seção lá embaixo só para tratar o problema específico, né? Mas nada impede de você colocar uma frase aqui, né? O problema tratado aqui é esse e esse. Nós propomos
resolver esse problema dessa maneira. Com isso, nós conseguimos um método novo. Pô, legal, eu coloquei em 3 frases, né? Melhorei aquilo que tinha lá no meu abstract, a minha proposta, né? É isso que se espera na introdução, tá? Não que você comece a contar aquela história lá, mas alguns orientadores gostam, né? De contação da história, né? Como diz o outro, ok? Lembrando que aqui no abstract, na introdução, desculpa, tem que ter também a indicação dos métodos, né? Aí sim, o que foi feito, como foi feito, né? Quais são as contribuições, e aí sim você pode colocar aqui também a aplicação, né? Dentro aqui dessa parte, quais são as contribuições e as aplicações do seu trabalho, ou seja, como é que você melhora, né, o estado da arte aqui com o seu trabalho, isso aqui são as contribuições, ok? Então, essas 3 coisas são a essência da introdução. E no final, que não é obrigatório, quase ninguém lê isso aqui, então se você não colocar isso aqui, não vai fazer problema, ninguém vai falar, olha, está faltando você colocar a estrutura do seu texto aí no último, mas aí o cara às vezes vai colocar a estrutura do texto, ele coloca, bom, no capítulo 2 a gente vai falar do problema, na seção 2 a gente vai falar do problema, na seção 3 do background, na seção 3 vamos falar do problema, do estado da arte, na seção 4 do problema, na seção 5 colocamos os experimentos e resultados, na seção 6 nós concluímos. Poxa, veja quanto texto eu gastei para falar o óbvio, né? Se você não colocar aqui nesse parágrafo, né? Isso aqui pode ser não é uma frase só, vão ser mais de uma frase necessária aqui dentro, então um parágrafozinho. Se você não colocar algo que seja informativo, algo que aumente, você tem que colocar no artigo sempre coisas para aumentar o conhecimento das pessoas. Então, por exemplo, nesse caso nosso de wavelets, eu poderia colocar, no capítulo 2, a gente vai introduzir a maneira como as wavelets podem ser utilizadas para a detecção de transientes em linhas de transmissão. Veja, eu estou dizendo que vai ter lá o background, mas eu não coloquei a palavra background, eu não coloquei uma coisa óbvia, eu dei uma informação, né? Tá? Então é diferente. Então, sempre quando você for escrever essa estrutura aí, seja da tese, seja aqui do artigo, pense sempre nisso. Não coloque, pelas caridades, né? Como diz o outro, não coloque o óbvio do ululante, ok? Na conclusão, nós concluímos. Nada disso. Coloque algo informativo, se for colocar. Por isso que eu digo que, normalmente, eu não acho essencial isso aqui, porque é bom que se a pessoa já é uma leitora de artigo, ela já sabe qual é a sequência, então, às vezes, ela nem precisa, você já vai, né, indicando isso dentro do próprio artigo, você vai prendendo a atenção dela e ligando um item com o outro aí de forma adequada, né? Ok? Então, sempre cuidado com isso. Aí sim, no embasamento teórico, que é o capítulo 2, né? Seção 2, desculpe. Numa tese seria o capítulo 2. Seção 2, você deve descrever as técnicas e metodologias existentes e desenvolvimentos anteriores, quando for o caso, do seu grupo, né? Ou de outras pessoas, que sejam essenciais no entendimento do trabalho. Então, veja, aqui vem teoria, realmente, né? Você tem que dar conhecimento para o leitor, para que ele continue, para que ele possa entender o que vem mais à frente, para que ele possa entender o seu problema quando você colocar o problema. Se o cara não sabe de wavelet e você acha que é necessário fazer ele aprender o que é uma wavelet, aí você coloca. Uma wavelet é uma transformação que tira um dado de um domínio espacial e coloca ele num outro domínio, levando em consideração, ela é uma aproximação, você pode até dizer, né, para transformada de Fourier, não sei o quê, entendeu? Então aí você tem que falar sobre isso. Mesmo que o pessoal isso já esteja mais do que batido, mas se a pessoa não sabe, é bom que o seu artigo tem que ser autocontido.
certo? Ele tem que ter toda a teoria, tudo que precisa ali dentro dele. A menos que isso já seja muito... Então você pode colocar num apêndice ou você pode colocar uma referência e só dar uma... Então, é isso que a gente está dizendo aqui. No embasamento teórico, você vai colocar o que é essencial para que a pessoa possa continuar lendo o artigo sem ter problemas de conhecimento, ok? E aí, sempre quando você falar dessas técnicas, dessas metodologias, né, desenvolvimentos anteriores, não se esqueça de citar. Normalmente, as citações aqui, elas vão ser citações para livros, né? Esse referencial todo aqui está lá no livro do Moonen do Fowles, da parte de cálculo diferencial integral, não sei o quê. Esse outro referencial está lá no livro de processamento digital de imagem, ou processamento digital de sinais, sei lá, alguma coisa assim, né? Mas cite, sempre, né? E os trabalhos anteriores seus também, né? Se às vezes você pega o fio da meada, a pessoa precisa entender um trabalho anterior para pegar o fio da meada para seguir em frente, né? Aí vem eventualmente artigos também pode ser citado aqui no embasamento teórico. É isso que a gente está querendo dizer. Não só livros, mas livros, artigos e eventualmente algum artigo até recente também, se você quer colocar uma teoria ali mais nova, né, para a pessoa entender melhor, ok? Geralmente aqui vem ferramentas matemáticas, fórmulas, etc., né? Seria esse ferramental que, mesmo que já sejam conhecidas, você pode revisitar sem problema nenhum, desde que você cite, claro, né? Às vezes as pessoas, em artigo, não se usa apêndice, isso é outra coisa. Numa tese você pode até colocar e jogar isso aqui, alguma coisa que seja, se quiser saber mais sobre wavelets, vai lá para o apêndice 1, artigo não cabe apêndice. Apesar que é permitido, mas não é, eu nunca, acho que nos últimos 10 anos, 12 anos, eu não me lembro de ter visto algum artigo que tem apêndice, tá? Então, normalmente não se coloca. É legal que você realmente descreva ali, mesmo que você descreve, coloque a citação. Aí a pessoa, eu sei que está lá na citação. Se já conhece o wavelet, já vai passar por cima, tá, citação, beleza, segue em frente. Tá? Então, isso tudo para que o seu trabalho seja autocontido, né? Ou self-contained, se preferir lá em inglês. Isso é a parte de embasamento teórico, ok? Veja, o estado da arte é diferente, né? O estado da arte, ele deve conter a essência dos últimos trabalhos aí que foram... Normalmente o estado da arte bom é aquele dos últimos 5 anos, no máximo. Aqui você não cita os trabalhos lá de, sei lá, 1990, 2000, até 2010. A partir de 2010 você pode até citar, aqui no estado da arte, né? Se você não tiver muitos trabalhos, né? Normalmente você vai ter bastante, com certeza. Então, normalmente, os últimos 5 anos aqui está ideal. Pega lá, faça, né? A gente vai voltar a isso depois. Eu vou passar para vocês assistirem vídeos sobre essa parte de revisão sistemática, né? E mapeamento sistemático. Então, faça um mapeamento sistemático, uma revisão sistemática, que vocês vão conseguir escrever um bom estado da arte. Tá? A gente vai ter uma parte específica só sobre isso depois. Ok? Como fazer isso? Eu acho que isso aqui é uma das coisas principais do seu artigo. Baseado no estado da arte é que o revisor ele vai decidir aceita ou não aceita. Saber se você melhorou o estado da arte, você tem grandes chances, né, de aceitação. Por isso é que você tem que perder um tempo considerável aqui no estado da arte, tá certo? Então, assim, ele deve conter a essência, né, do estado da arte no domínio abordado, aí seria a parte de mapeamento sistemático, e depois você pode afunilar. Agora, veja, essa essência não é você sair descrevendo, colocando especificamente, esse artigo aqui faz isso, isso, isso e isso, esse outro artigo aqui faz isso, isso e isso, esse artigo faz isso. Se você for fazer isso para 100 artigos, só aí você já consumiu o seu artigo inteiro, o espaço que você tem, né, no seu artigo. Tá? O que se faz aqui normalmente é você pegar esse mapeamento que você fez e pegar esses artigos e classificar eles, de acordo com algumas categorias, né? Então,
Esses aqui trabalham com redes neurais, esses aqui trabalham com wavelets. A gente encontrou um pouco trabalhando com wavelet, e você já pode, né, jogar o que é bom, né? É bom que seu artigo entre nessa linha, o suposto artigo, né? Esses aqui, eles eles implementam um filtro de maneira artesanal, manualmente, não sei o quê, então, né, esses todos aqui estão nessa categoria. Então, o ideal é isso, é que você tem algumas categorias, né? E aí, naquelas categorias, você coloca já várias citações ao mesmo tempo, né? Você aproveita, né, para colocar várias citações. Eu acho que Leila está pedindo... Não, Leila entrou? Está aí, né? Tô sim. Tá, a gente está gravando. Acho que você já tinha entrado antes ou entrou agora, Leila? Não, até agora. Eu Ah, mandei uma mensagem no WhatsApp beleza. informando que era. Tá bom. A gente está gravando. Se você quiser interromper também, não tem problema não. Tá certo? Tá bom. Para ficar gravado depois, eu coloco disponível essa parte inicial. Então, no estado da arte, como eu estava dizendo, ele deve conter a essência, né, do domínio, aí, dos trabalhos realizados nesse domínio. Obviamente, aí você vai citar todas as referências, então, o ideal é fazer isso classificando, né? Não é você descrever cada um dos trabalhos, como eu disse, mas sim você classificando. Nesse grupo aqui eu tenho esse trabalho, veja que aí você já cita vários de uma vez. Né? Você economiza, você ganha tempo com isso. Tá? Agora, isso seria o que a gente chama de mapeamento sistemático. Depois eu vou colocar a diferença certinho para vocês. E aí, depois dessa primeira parte, o ideal é que você faça o que a gente chama de revisão sistemática mesmo. Que aí sim você vai pegar alguns, né, daqueles artigos que estão ali no contexto, que são mais específicos com relação ao seu tema de trabalho. Estão muito mais ligados, tá certo? E aí, você vai falar esses, sei lá, digamos de 3 a 5 trabalhos, esses aí você vai falar especificamente sobre eles, certo? Isso é o que a gente chama de fazer uma revisão bibliográfica, né? É você determinar realmente afunilar, sai lá do mapeamento e afunila e chega numa revisão, chega em 3, 4 artigos que são bem parecidos com os seus. Tá? Se encontrar, se não encontrar, melhor ainda. Aí você vai ficar num nível um pouquinho antes, certo? Mas tem que descer realmente esse nível. À medida que você tem menos artigos, aí você pode falar de um artigo especificamente. Né? Se eu tenho 100 artigos, eu não vou conseguir falar dos 100 artigos. Posso tirar uma dúvida? Sim. No estado da arte, tipo, tem uma quantidade de trabalhos que você tem que estar citando? Porque eu já vi o professor dizendo que tem que ter pelo menos 10 trabalhos. Não. No estado da arte. Então, é isso que eu falei. O estado da arte, ele compõe-se de 2 fases. Uma primeira fase, você pode fazer o que a gente chama de mapeamento sistemático. Depois eu vou colocar para vocês como fazer o mapeamento sistemático. No mapeamento sistemático, provavelmente você vai encontrar 100 artigos. Você não vai falar desses 100 artigos. Você pode classificar. Você pode até citar os 100 artigos no seu artigo que você está construindo, mas você não vai falar de cada coisa que tem nesse 100 artigos que não tem espaço. Então, nessa hora, você classifica os trabalhos, segundo algumas técnicas. A função do estado da arte é você contextualizar o seu trabalho em relação ao que já existe na literatura. Então, nessa hora que você classificou aí nos grupos, de técnicas, né, você consegue dizer depois, o meu trabalho, você vai ter que colocar o seu trabalho também no estado da arte, né? O meu trabalho está aqui, junto com esses 3 ou 4. E aí sim, quando você afunilou, que você chegou nesses, não sei, pode ser de 3 ou pode ser até 10 trabalhos, depende do seu orientador. Eu diria que 3 trabalhos desses todos, você vai pegar e realmente descrever o que tem nesses 3 trabalhos. Você não precisa fazer isso para 10. Entendeu? Aqueles 10, se eles estão dentro do grupo, mas se você acha que eles não têm muito a ver com o seu, você diz, esse trabalho aqui não se parece com o nosso, nem esse, nem esse, nem esse, aí você coloca isso, né? Devido a isso, isso e isso. Nós utilizamos isso aqui que é diferente desses trabalhos. E aí aqueles
3 ou 4 no final, eu diria até 5, tudo bem, você pode pegar esses 5. Olha, para vocês se inteirarem mesmo, a gente vai pegar esses 5 trabalhos aqui e descrever eles melhores, de uma maneira melhor, né? Mas é descrever, como você está construindo um artigo aqui, e às vezes você tem 6 páginas totais no artigo, né? Não vai dar espaço para você escrever sobre nem esses 5. Então eu diria que 3 é um número bom, para você realmente descer um pouquinho mais o nível, né, e explicar melhor o conteúdo desses 3 artigos, ok? A gente vai voltar a isso, e eu estava dizendo que isso aqui é essencial. Eu acho que é a parte que o revisor mais vai olhar no seu trabalho. Se você fez um bom estado da arte, se você conseguiu posicionar o seu trabalho ali dentro, não só posicionar ali dentro, dizer em que o seu trabalho melhora o estado da arte, provavelmente o seu artigo tem muita chance de aceitação. A sua contribuição vai ressaltar, né, aos olhos do revisor ali. Tá? Então, fazer um bom estado da arte é essencial. Por isso que a gente vai voltar ao estado da arte ainda. Eu só vou dar mais ou menos um resumo, que é isso que eu estou fazendo aqui agora, mas a gente volta a isso. Existem maneiras, né, de você fazer um bom estado da arte. Tá? A gente vai falar de mapeamento sistemático, eu até vou passar vídeos para vocês assistirem sobre isso. Tá? Uma coisa que eu queria, para fechar estado da arte, deixar explícito aqui, sejam educados, pelas caridades, né? Como diz o outro. Nunca desmereça o trabalho dos outros, nunca pise nas pessoas, né? Você pode falar mal de um trabalho sem ofender, né? Pode dizer, olha, esse trabalho aqui, apesar de ser muito importante, de ter contribuído bastante, porém, ele falha nesse aspecto, você pode falar, ele falha nesse aspecto, isso não tem problema. Veja que eu estou sendo educado aí, né? O trabalho é bom, contribuiu, é legal, mas só que ele tem essa falha aqui. Então, você pode apontar a falha, desde que você tenha prova, né? Desde que seja evidente, claro, evidente, aí né? Esteja muito claro, aí você pode apontar essa falha, não tem problema não, mas sempre de maneira educada, tá certo? Isso vale não só aqui para a escrita, né, do seu estado da arte, no seu artigo, mas vale também para quando você for revisar um artigo, né? Provavelmente vocês, se já não receberam alguma revisão para fazer, vão receber aí dos seus orientadores, normalmente participam de comitês de programa, provavelmente eles vão mandar alguma revisão para vocês. No mestrado, no doutorado, vocês começam a revisar artigos escritos por outros autores, né? Então, nunca desmereçam os trabalhos. Sempre, quando você for criticar, faça essa crítica de uma maneira muito educada. Lembre-se, você está aqui para ajudar a melhorar os trabalhos, né? Não para pisar no trabalho dos outros. Tá? É uma competição, mas é uma competição do bem, onde todos têm que chegar juntos ao mesmo lugar, né? É essa a ideia. É essa a ideia da revisão por pares, depois eu vou tentar falar sobre isso também. Ok? Existem, então, ferramentas para fazer o estado da arte. Eu não vou me ater muito a isso aqui, mas vocês têm, né, na pós-graduação, o portal de periódico da CAPES. Lá existe uma ferramenta chamada CAFE, C-A-F-E. Se vocês entrarem com o login institucional de vocês aqui no UFRN, vocês conseguem acesso a muitas dessas bases, acho que tem quase umas 1000 bases lá de periódicos, revistas, jornais, teses, dissertações, e assim vai, né? De documentos. Ok? Então, para fazer o estado da arte, a gente vai ver depois isso direitinho, como se faz, mas seria fazer uma busca, entrar lá nessa ferramenta, né, na CAF, fazer uma busca, selecionar os artigos, a partir daí, salvar esses artigos, cada uma dessas ferramentas aqui, né, o Scopus, o Web of Science, o Publons, eu vou mostrar para vocês o Scopus e o Publons na sequência, Springer Link, ACM e Explorer, eu citei aqui só as que são mais relacionadas à nossa área. Se você conseguir buscar nessas aqui, já está de bom tamanho.
Vejam que eu não coloquei aqui o Google Scholar, né? Nem tem um outro aí também que eu não me lembro agora. Não coloquei aqui. Por quê? Porque essas bases que não são de cunho mais científico, isso aqui é de cunho mais voltado para artigo mesmo, né? Todas elas. Elas têm a essência, certo? Se você for no Google e jogar uma busca lá, ele vai retornar provavelmente não se sabe quantos, né? Então, se você fizer o seu estado da arte baseado nessas bases de dados aqui, já vai estar de muito bom tamanho. Certamente não vai ser contestado. Então, veja, eu usei isso aqui para colher os artigos, né? Claro, aí eu vou ter um outro trabalho por detrás para poder selecionar quais aqueles que estão realmente diretamente relacionados com o meu trabalho, quais não estão. Por isso que eu não vou sair lendo todo o artigo logo de início. Eu vou selecionando pelo título, seleciono por palavras-chave, aí eu estabeleço alguns critérios para eliminar artigos. Esse aqui que fala sobre isso não me interessa. Já exclui, né? Esse aqui é velho, é de 2010, não interessa. 2010 para trás eu não quero. Tá? Então existe todo um critério aí para você selecionar esses artigos. Uma vez selecionado, existem inclusive softwares, né? Que, por exemplo, o Parsifal auxilia, é uma ferramenta na internet, depois vocês vão ver ela num dos vídeos. Ele auxilia a fazer essa busca também, né? Pode falar? Eu queria saber, assim, mais ou menos quantos anos a gente considera os artigos, assim, para o estado da arte. Então, eu falei 10 anos aqui, né? O ideal é os últimos 5 anos. Se você fizer nos últimos 5 anos, tá bom. Se você vai fazer um survey para tentar publicar, né? Esse survey, às vezes as pessoas daqui do estado da arte, você consegue gerar um artigo, um periódico, em periódico normalmente, né? Para que outras pessoas não tenham, que vão trabalhar no mesmo domínio, elas legal, ele já fez aqui um estado da arte para mim. Tá? E aí nessa hora, o ideal é que você faça isso com uns 5 anos passados, mais ou menos. Mas veja, nada impede de você citar um artigo que foi feito lá em 1990. Tá? Que seja bem relevante, né? Assim, para a área, se ele for muito diferencial. parecido, exato. Se for muito parecido com o seu tema. Ou às vezes alguém trabalhou nisso e depois nunca mais apareceu alguém com coragem para enfrentar aquele tema, né, com background matemático, por exemplo, né? Aí esse artigo fica meio que no esquecimento. A gente chama isso até de revisitar o problema, né, nessa hora. Tá? Então, eu diria que 5 anos está de bom tamanho, mas se você for mais que isso, for mais longe, não tem problema também não, ok? Aqui no estado da arte em si, né? Veja, o estado da arte é diferente do background, né? No background você vai colocar as técnicas. Aí você, lá no background realmente, você provavelmente vai citar coisas mais antigas, de mais de 10 anos até. Mas aqui não, o ideal é que suba aí no mínimo 5 anos, no máximo uns 10 anos, digamos assim, né? Então depende da quantidade, porque se você for nos 10 anos, por exemplo, você pode encontrar uns 20 ou 30 artigos. Aí, isso aí já é um critério de exclusão, tá vendo? Você acha que é muito? Então eu só vou pegar dos últimos 5 anos. Pô, legal, já eliminou na metade aí, né? Os artigos. Okay? Eu tava procurando nesse sentido e eu fiquei meio assim, porque de 2000 até 2017 eu achei mais artigos que têm uma aplicação similar ao que eu quero aplicar de 2017 agora. Aí eu fiquei tipo, coloco ou não coloco? Porque discutindo com o orientador, ele citou isso que geralmente é na faixa dos 5 anos. Aí eu fiquei assim, não Você sei. pode colocar, mas fazer como eu indiquei aqui, ó. Não citação específica. Você não vai descrever um daqueles trabalhos, cada um deles especificamente. Mas você grupa esses trabalhos todos, dos últimos 17 anos, por exemplo, grupa eles em categorias, em técnicas, né? Esses aqui usam isso, esses aqui usam rede neural, esses aqui usam isso. E aí, com isso, você cita vários, né? Dentro de uma técnica. Entendi.
Eles não são a essência, né? Os que são muito parecidos com o seu, aí você vai ter uns 3 ou 4 só, né? No máximo, eu acho, uns 5, não sei. Que são realmente muito similares, né? Então, aí, isso é o que a gente chama de mapeamento. É você primeiro, porque você está mapeando os trabalhos de uma determinada área, né? De um determinado, seja de um determinado domínio, mas é um mapeamento maior, né? Aí, realmente, quando você desce, você fecha, né, o funil, digamos assim, que você chega no seu tema mesmo, aí você consegue encontrar poucos e facilita o seu trabalho. Nada impede de você citar aqueles outros anteriores. É legal até que alguém pode reclamar, mas você não citou esse trabalho aqui, que foi feito lá não sei aonde, né? Tá? Mas nessa hora ele está lá, está citado. Entendeu? Legal, então tem esse portal aqui da CAPES, lá vocês vão conseguir certamente fazer essa busca, ó, tem 130 bases lá, né? Tem mais de 36 mil revistas acadêmicas, periódicos, né? Lá dentro. 1000 títulos, né? Diferentes. Então tem coisa aberta que a CAPES, felizmente, fornece acesso para a gente, e a partir desses acessos a gente consegue retirar, né? Eu vou mostrar depois como fazer isso no Scopus, por exemplo, uma busca no Scopus, né? Salvar isso, você pode salvar em lista. Depois a ideia é juntar essas listas de todos eles. Então, veja, no mínimo, ou você trabalha com a planilha Excel, né? Ou você usa, por exemplo, um software chamado Parsifal, que é na internet, que pode fazer isso para você e ajuda muito. Você pode colocar lá nele critérios de exclusão, não sei o que, para poder chegar a esse afunilamento aí, ok? Assim, isso já está bem definido, como fazer essa busca, né? Como fazer mapeamento sistemático, revisão sistemática, são coisas que já são bem definidas na literatura. Tá? Inclusive, eu vou passar 2 vídeos muito bons sobre isso para vocês. Ok? Antigamente a gente fazia isso numa planilha, né? Planilha Excel. Mas, felizmente, você tem Mendeley, Parsifal, hoje em dia consegue fazer isso. Tá certo? Bom, aí, uma vez terminado o estado da arte, a gente já viu a introdução, já viu o background, estado da arte, a gente passa para o problema propriamente dito. Veja, aqui, lá no estado da arte, eu coloquei o ferramental teórico necessário para a pessoa entender o que eu vou colocar aqui. Então, acho que provavelmente vocês dois têm aí um problema bem definido, vocês conseguem esticar ele, né, para que vocês tenham uma seção chamada o problema. Tá? Se vocês não tiverem isso mais específico, já poderia passar aqui para metodologia de implementação ou de solução aí do seu trabalho. Mas eu acredito que vocês, a maioria das pessoas aqui da nossa área, que trabalham com engenharia, computação, etc., tem realmente como formalizar, né? Tem como colocar formalismo a respeito do problema específico. Mesmo que já tenha esse problema na internet, ou na literatura, desculpe, você colocaria aqui. Claro, aí voltado, aí aqui agora você vai dar a sua cara, né? A sua cara por quê? A cara baseada na solução que você vai prover para ele depois, ok? Você pode colocar um novo modelo, né, para esse problema, que provavelmente já existia o mesmo problema tratado, mas não dessa maneira como você está tratando agora, ok? Então, aqui você deve especificar o seu problema, de forma muito formal, vale esse OD aqui, né? Que formalismo aqui é essencial, e esse formalismo é matemática, ok? Ou seja, coloque a matemática do seu problema. Se você não tiver, se for uma coisa descritiva, às vezes alguns problemas que você vai implementar um sistema, por exemplo, você não tem uma matemática, mas você tem uma descrição formal para ele, né? O problema nosso é esse. Então, aumente o que você tinha colocado lá na introdução. Lembra que na introdução você já tinha dado uma palhinha, né, do problema. Mas pega aquilo e aumente e coloque definições, teoremas, proposições. Quando a gente encontra um artigo, né, que tem lá uma proposição, ele está colocando um teorema aqui, uma definição, legal. Então, tudo isso tem que estar formalizado aqui nessa seção do problema, ok?
Uma vez que você formalizou, coloque também a solução encontrada. Solução matemática, né? Porque solução implementacional, o ideal é que você, na próxima sessão agora do seu artigo, você vai colocar trabalhos de implementação, né? Ou seja, então veja, você tem aqui a parte formal, colocou o problema, como você resolveu esse problema, né? Aqui provavelmente essa solução sua vai ter equações, né? A gente precisa usar essa equação aqui para implementar esse filtro aqui que resolve esse problema que a gente encontrou, tá. Então, assim, entendo que aqui realmente é onde você vai dar a sua contribuição, né? É onde você vai, a pessoa que lê, se funcionar, se for uma coisa que nem precisasse implementação, daqui ela já tiraria a essência da sua contribuição. Eu acho que estaria tudo aqui, né? Mais aqui. Aqui é a sua proposta mesmo, né? Ok? E aí, uma vez que você tem essa solução, né, o problema é a solução, realmente é bom testar ele, se isso está de acordo com a prática, né? Vai lá empiricamente, implementa esse cara, testa, com isso você vai poder verificar, né? Ó, essa solução que eu coloquei aqui, ela não é muito boa, ela resolve, ela é eficaz, né? Mas ela não é, a performance dela não é legal, o tempo dela é muito demorado, o erro dela é muito alto, ou não sei o quê, mas, claro, no final, como você já está escrevendo um artigo, a gente imagina que você já tenha passado por isso, já resolveu esses probleminhas que vai de percalço aí, né, que a gente diz. Por isso que é importante que tudo isso você já vá, né, colocando aí no seu artigo. Fez um experimento, já experimento tal, não sei o que, etc, né? Aí volta, eu tenho que mudar esse formalismo aqui lá na minha solução. Eu vou ter que também detetar isso, então vamos colocar a equação, vamos colocar as definições, essas detecção, não sei o que, para poder melhorar. Então veja como é que isso é legal, né? É um processo que você vai melhorando. Até que 97% agora de acerto, o estado da arte era quanto mesmo? 94%, legal, estou em cima do estado da arte, né? Quando você faz isso, na implementação, normalmente, é que você valida isso, né? Qual é a sua precisão, qual é o tempo de execução. Eu tenho 92%, mas o meu tempo é muito mais rápido do que o do estado da arte. Eu consigo fazer isso aqui em tempo real sem problema nenhum. Ó, outra contribuição legal, né? Também, né? Então é assim, cada um vai colher os frutos de acordo com o problema que vocês estão enfrentando para poder, né, realmente testar, tá? Aqui você coloca os algoritmos. Aqui você não coloca formalismo, você não coloca equações. Equações você vai colocar na solução lá da sua seção chamado problema, né? Mas aqui você coloca, ó, esse algoritmo aqui, ele implementa aquela equação lá que até você tem um exemplo aqui, né? Equação 4.1. Quando fala 4.1, a equação já tem um númerozinho, o cara, a solução dele lá do problema está aqui, ó, a implementação dela. Então aqui você coloca diagramas de UML, né? É legal, eu acho que é sempre muito bom eu chamo disso de diagrama de caixinhas. Pode chamar com esse nome que não tem problema nenhum, tá? Se quiser apelar aí para engenharia de software, né, seria um diagrama de blocos lá, né? Ou um fluxograma de dados, né? Se quiser pensar dessa maneira também. Mas um diagrama de caixinhas, ele é uma coisa informal e ele representa a essência de qualquer sistema, seja ele um sistema de engenharia, seja ele um sistema lá da área de ciências humanas, ele vai implementar, né? É bom que a pessoa tenha, com esse diagrama de blocos, um diagrama de caixinha, ela tem uma ideia geral daquilo que você está resolvendo, de qual é o problema que você está atacando, para onde é que vão os dados, não sei o quê. Isso é bem legal, tá? Você colocar. E aí sim você descreve cada uma dessas caixinhas nessa seção de implementação, né? Essa caixinha aqui faz isso, isso e isso. Para isso, o algoritmo a seguir é usado, né? E esse algoritmo pode ver que ele implementa a equação tal lá que foi discutida, né? Então veja como é que você tem que sair fazendo essas ligações todas, né? Para que aqui você deixe bem claro, quando o cara pegar essa sua implementação, o leitor, né, que é a pessoa que está lendo, ele vai ter que saber
ter ideia, vai ter que repetir isso, ele vai ter que conseguir repetir essa sua implementação. Então, se você colocar um algoritmo, ou daqui, né, você pode também colocar, olha, o código para isso tudo aqui está lá no GitHub, né? Isso é muito legal. Ok? Aí a pessoa, além de você colocar o algoritmo, colocar como é que você implementou, qual a máquina que você utilizou, qual a linguagem, isso aqui foi feito em Python, isso aqui foi feito em C, ou isso aqui foi feito em MySQL, seja o que for, né? Tudo quanto é informação que você tiver da implementação física, né? Propriamente dita, implementação computacional, é bom que você coloque aqui nessa seção, ok? Para que a pessoa, mesmo porque o cara vai olhar os resultados depois e pode, mas esse cara aqui não usou uma placa gráfica de última geração, e você está usando. Veja, pode suscitar uma crítica aí, né? Essas coisas tem que estar, aí tem que amarrar isso tudo certinho, ok? Entenderam aí, né? Essa parte da implementação, né? Uma vez que você implementou, deixou bem claro como é que você fez para implementar, aí sim, você vai experimentar, né? Que seria uma outra sessão, né? Isso aqui é a sessão 6, né? Que a gente está agora, 5, 6, isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Experimentos e resultados. Aqui, você pode, em alguns casos, por exemplo, você vai ter muitos dados. Como é que você gerou esses dados? Eu usei o MATLAB, a primeira coisa que eu fiz nos meus experimentos foi pegar o MATLAB, usar o MATLAB, veja, você já está colocando uma coisa legal na parte de experimento. E como é que eu gerei os meus dados? Eu fui lá, usei essa função tal, coloquei, ou peguei essas funções, esses sinais capturados aqui de um equipamento real e saí adicionando dados usando essa função tal do MATLAB que faz isso. Aí você pode até colocar uma tabelinha. Na tabela tal, por exemplo, você pode ver um exemplo de dado que foi gerado, né? Então é sempre bom você especificar como você colheu ou como você especificou, como você definiu esses dados que você está usando, ok? E aí, a partir disso, né, às vezes você tem 3 ou 4 tipos diferentes de experimentos. Então, se você vai para a parte de aviônica, por exemplo, você tem que fazer experimentos para definir o perfil do avião utilizado, né? Você tem que fazer experimentos para definir qual é o modelo de hélice que você vai utilizar. Você tem que fazer experimentos para definir qual é o lift mínimo, né? Para o avião poder se manter no ar, com a velocidade mínima de stall, não sei o que, etc. Então, tudo isso entraria aqui nessa parte experimental. Aí, nessa hora, você quebra a sua sessão em mais de um tipo de experimento, né? Para isso, você coloca um parágrafo introdutório, sempre especificando como é que está organizada a sua sessão, né? A gente vai primeiro falar dos experimentos para determinar o lift, depois dos experimentos da hélice, depois dos experimentos isso. Se você tiver experimento inicial, né? Se a gente fez o primeiro experimento para determinar o tipo de rede neural que a gente vai utilizar, e depois a gente selecionou a partir desse experimento 3 redes, e agora sim, depois a gente fez os experimentos com cada uma das redes. Então aí você teria 4 sessões, né? Se você selecionou 3 redes, mais um para selecionar, você vai descrever o experimento, aí uma subseção, né? Com o comportamento de cada uma dessas redes, geral, aliás, né? De todas, selecionou essas 3, aí especificamente as 3. Então, os experimentos você organiza da maneira que você achar mais conveniente, para que a pessoa que vai estar lendo, ela entenda realmente. A finalidade dos experimentos é validar, lembrar sempre, né? É verificar no sentido inglês da palavra, verificar em inglês significa validar. É validar a sua proposta. É para isso que servem os experimentos, né? Ok? Se você fez algum inicial que não foi tão bom e quer colocar, coloque, não tem problema não. Às vezes a gente fica com pena, né, de jogar alguma coisa que a gente fez fora, mas às vezes aquilo foge de contexto, e principalmente num artigo que é curto, você não tem espaço, não coloque, sem problema nenhum. Mas se você tiver espaço, não há problema não. Essa ideia de como você vai fazer o experimento, vocês já devem conversar logo de início agora com o orientador e definir os testes, né?
A gente chama de testes. Os testes, eles são essenciais. Sem teste, você não consegue validar nenhuma teoria hoje em dia, né? Nenhuma teoria computacional. Toda teoria computacional ela precisa ter um teste, né, executado para poder validar. Então, a primeira coisa que talvez vocês já possam fazer agora, já pensar, né? Poxa, mas como é que eu vou testar isso? O professor falou que o teste né? Realmente é uma das coisas mais importantes. Então, não, eu não vou pensar nos testes agora, não. Eu vou fazendo isso aqui, vou implementar, depois eu vou pensar como é que eu vou testar. Mas veja, se você já tiver pensado isso agora, você inclusive já pode sair produzindo os dados, né, de teste. Eu vou testar com isso, isso e isso. Eu já sei, só na hora de chegar aos testes, é só pegar os dados e jogar ali dentro e pronto, né? Muito mais fácil. Aqui vem, às vezes, um ferramental estatístico também, né? Hoje em dia está muito na moda, você tem umas matrizes de confusão, não sei o quê, né, que você pode jogar aqui dentro. Então aí é bom vocês entenderem um pouquinho de como medir erros, né? Tem RMSE aí, que é uma das técnicas usadas para isso, quais são as métricas usadas, né, para medição de erro. Medidas estatísticas também são importantes, né? Às vezes o seu experimento é mais, vou testar isso aqui indefinidamente, quantas vezes? Quando fala quantas vezes, mais de 1000, mais de 1000. Então aí você tem que entender um pouquinho de medida estatística para poder colher alguma coisa lá dos seus experimentos, ok? É importante, né? Então, para a apresentação dos resultados em si, use e abuse de gráficos, tabelas e figuras. Figuras mostrando resultados visuais. É sempre importante, né? Alguns sistemas, principalmente, por exemplo, que trabalha com imagens, aí, ó, isso aqui é a imagem resultante. O cara olha, às vezes não dá para notar diferença nenhuma, mas já é um resultado visual, né? O cara não parece, mas essa imagem você pode até dizer assim, está melhor do que a outra. Aí você mostra o resultado numérico, né? Numericamente o resultado é esse, visualmente a gente está gerando isso, que é tão atrativo quanto esse daqui, mas melhora nisso, nisso e nisso, ok? Então é bom que se tenha gráficos, tabelas, figuras, mostrando aí os resultados. Tudo isso no artigo. Então, quando você vai fazer um artigo, já tem que pensar nisso, tá? E aí, ao final, né, você vai discutir esses resultados, principalmente comparando com os resultados encontrados na literatura. Veja, lá na introdução, você já citou, já fez isso, né? Mas você fez só, nós atingimos 97%, enquanto o estado da arte atingiu 94%. Tá? Você colocou dessa maneira. Aqui, você vai colocar de uma maneira mais... Aqui, provavelmente, você vai ter uma tabela, né, para várias situações, várias mudanças num parâmetro tal, aqui com epsilon igual a isso, isso e isso. Então, aqui você vai melhorar isso, né? Aumentar para demonstrar, para poder a pessoa ligar. Lá na introdução ele colocou isso, e realmente aqui ele provou aí na seção de resultados dele que é isso, ok? Então, essa discussão e comparação no final é essencial. Eu diria primeiro, você compara, né, e aí você coloca como visto, o nosso método superou aí o do estado da arte, que era aquele lá, né? Tá? Isso é legal. Tá? Na parte das conclusões, conclusão do artigo. Então, aqui está conclusões, mas deveria ser conclusão. A conclusão, seção de conclusão do artigo é no singular, é conclusão. Você só tem uma seção, né? Então, desculpem aqui. A gente vai concluir daqui a pouquinho a apresentação, aí eu posso colocar algumas conclusões, mas aqui seria a conclusão. Na conclusão, você vai basicamente se remetendo, né, às sessões ou experimentos, resultados, principalmente essas duas últimas aí, e discussões que você acabou de fazer, você vai escrever com outras palavras o que foi realizado. Tá? Tipo assim, conforme pôde ser visto, nós conseguimos implementar um sistema que é uma nova proposta, aí, ó, veja, é uma nova proposta, eu coloquei, né?
para a área tal, e que resultou em números mais expressivos com números melhores com relação à precisão e tempo de execução, não sei o quê. Com isso, a nossa proposta inicial, a gente conseguiu realmente resolver. Ou então, se quiser também, como foi visto, nós propomos um sistema que conseguiu resolver o problema tal, né? Veja, eu falei a mesma coisa que está lá na introdução, mas só que eu dei uma cara diferente agora, né? Tá? Então, isso aí é importante. Na conclusão, às vezes a pessoa não lê a introdução. Então, se ela não lê a introdução, isso aí tem que ser repetido na conclusão também. O que você fez, certo? Depois do que você fez, aí você pode também descrever como é que foi implementado. Para isso, como pôde ser visto, nós fizemos dessa maneira, tá? Aí tudo ainda estaria aqui nesse primeiro item, né? E aí sim, você vai colocar, olha, a sessão de experimentos demonstrou que o nosso propósito consegue melhorar o estado da arte, nisso, né? Isso é uma contribuição relevante para a área. As pessoas podem se utilizar isso para isso. Então, como contribuição, a gente tem uma nova técnica que consegue, isso aí tem que estar bem claro, né? Como nova contribuição, nós temos uma técnica tal. Isso aí tem que estar entre esses 3 aqui, né? Parágrafos aí da sua conclusão. Ok? Aí sim, você vai falar as vantagens da sua técnica, né? Em relação ao estado da arte, e também limitações. Obviamente, nem toda técnica é perfeita, é legal, né? Eu diria que toda técnica não é perfeita, ela tem limitações. E essas limitações, depois no final, você já vai remeter, né? Uma coisa seria, do trabalho futuro, seria melhorar aquela limitação descrita anterior, essa limitação tal, descrita acima, né? Não sei o que. Veja, aqui no final, a última coisa que você coloca é isso, os trabalhos futuros, né? E aqui na conclusão, você coloca também as aplicações. Então, veja, de certa maneira, eu tenho tudo que eu tinha lá na introdução aqui, mas só que eu dou uma outra roupagem, certo? Eu coloco aqui com base, sempre remetendo às implementações, a metodologia, as implementações, solução, né? Problema, solução, implementações, experimentos e resultados. Porque lá em cima eu não tinha isso ainda. Lá em cima eu tenho que fazer a pessoa acreditar. Aqui não, aqui eu já tenho. Isso, então eu sempre me refiro, né? Coloco essa relação entre essas outras sessões e o que eu estou falando no momento. Ok? E isso seria a conclusão do artigo. Depois da conclusão vem as referências. A referência não tem número, normalmente é uma sessão sem numeração, né? Então a gente pararia aqui no número 7, que seria conclusões. Então veja, um artigo com até 7 sessões, tá beleza, tá dentro do que a gente espera aqui, né? A próxima é a sessão de referência. A sessão de referência é tranquila, é só você, se você citou lá no seu estado da arte, citou na introdução, tudo que você citou na implementação e conclusão tem que estar referenciado, né? Tem que ter uma sessão onde vai estar lá isso. E é só seguir o template, normalmente, aí você não vai ter problema. Se você estiver fazendo em LaTeX, né? Às vezes, se você for lá no site onde você está lendo o artigo, normalmente ele já salva. E normalmente esse software, Parsifal ou Mendeley, ele também já salva em formato .bib. Então, tem 2 maneiras de você fazer referências na LaTeX, a gente vai ver depois. Uma é usar o .bbl, que fica embaixo, no final do artigo você coloca, mas essa não é a mais indicada. A outra é usar um artigo separado de referência, chamado .bib. E aí, quando você compila, sim, diga. Eu queria te tirar uma dúvida sobre o trabalho de hoje. O trabalho que é para entregar hoje, a gente vai mandar para você o link do Overleaf ou você quer PDF? Então, eu pedi já para Herbert, né? Mandar em PDF, tá? Só gerar um PDF e enviar. Ah, tá Lá certo. dentro. Envia por e-mail. Tá bem, obrigada. O Overleaf, ele tem lá um arquivo. Normalmente, os templates vêm com .bib, né? Para você utilizar. Então, aí nessa hora não tem jeito. Você não vai poder
Daria até para fazer o link direto, eu acho, para pegar as referências já todas das suas ferramentas de gerenciamento de referências. Mas o ideal é que mesmo a seção de referência, se a editora, né, quando vai publicar o seu artigo, ela vai ter que ter as referências que você utilizou. Então, não é bom você mandar um ponto .bib com trocentas, né? Algumas pessoas têm um ponto .bib único, só vai adicionando lá. Mas aí, se você colocar esse ponto .bib lá no overleaf, você vai jogar muita coisa, às vezes, que não é necessário. Então, o ideal é que você realmente selecione só as referências que estão sendo citadas no seu artigo e coloca lá no ponto .bib, segundo o template do journal ou da conferência, né, que você está submetendo. Okay? Então, é muito fácil referenciar na Text, eu acho que vocês já devem ter feito isso, mas a gente vai entrar isso também mais à frente. Tá? Alguma coisa que eu digo com relação a referências é que você nunca pode colocar o colchetes, né, e o númerozinho que está dentro do colchetes como fazendo parte da sua frase. Fazendo parte da sua frase significa, se você pegar o colchete e o número e remover ele do seu artigo, o restante do texto que sobra lá vai ter que continuar fazendo sentido ainda. Ok? Então, por exemplo, se eu quisesse colocar aqui uma referência para o que é template, né? Abriria aqui, eu colocaria um /cite lá no LaTeX, não sei o que, e colocaria a referência aqui depois para dizer onde é que vocês podem encontrar a melhor definição do que é template. Né? Colocaria aqui, veja, eu estou incluindo uma peça aqui na minha frase que ela não faz parte da frase. Ela é uma ferramenta auxiliar que a pessoa, quando chegar nela, legal, tem até um lugar para a gente saber o que é template. Se a pessoa quiser, ela vai lá. Se não quiser, é dessa maneira que tem que ser feito. Agora veja, se eu colocar, procure usar e seguir o template conforme apresentado e aí eu abro o colchete e coloco ali dentro o número da referência. Nessa hora eu vou estar aguçando a curiosidade de vocês, ou de alguém que está lendo, aí lá para ver que trabalho é esse. Né? Veja, eu vou estar quebrando aí a leitura do artigo. Eu vou estar tirando o cara sem necessidade, né? Eu vou estar tirando ele aqui da leitura do artigo e vou estar mandando ele lá para a seção de referência. Porque se ele não for lá na seção de referência, ele não vai ver qual é ao que eu estou falando. Algumas pessoas fazem, alguns autores, né, escrevem pior ainda, né? Coloca lá o número, falou que, ou seja, não está sendo polido, né, educado, nem com o autor desse artigo que ele referenciou, porque está chamando o cara de um número, está dando um número como se fosse o nome do cara. As pessoas ainda não viramos números, felizmente. Né? Então, tem como resolver isso. Ou você coloca fulano de tal, e aí a referência, né? Falou que, coloca explicitamente o nome do cara, ou às vezes nem precisa falar isso. Às vezes com uma outra construção você evita de colocar às vezes a gente não gosta de colocar o nome das pessoas nos artigos também, né? Tá? Aí você pode falar da técnica. Foi desenvolvida uma técnica, aí entre parênteses, né? Pronto. Aí, se o cara quiser, se o leitor, né, que está na hora lá olhando o artigo, se ele quiser, ele vai lá para ver. Mas como você está descrevendo na sequência essa técnica, provavelmente o cara já vai ficar satisfeito. A menos que ele queira mais detalhe, ele vai olhar na referência. Então as referências servem para isso. Servem para você citar coisas que outras pessoas fizeram, mas que é importante ali no seu trabalho, e você está descrevendo. Serve para você não cometer o plágio também, né? Quando você copiou ipsiliter, você pode, mas colocar entre aspas, né? E citar. Então, o melhor de tudo é leia o texto do cara, interpreta esse texto, construa a sua própria frase, e aí coloca a citação, certo? Sem deixar a citação como fazendo parte, era isso que a gente estava dizendo, da sua frase. O sentido da frase, a citação não pode fazer parte do sentido da frase.
Okay? Não pode ser uma peça, né? Não pode ser sujeito, não pode ser predicado, não pode ser uma peça gramatical aí dentro da sua frase, ok? Quando você fizer isso, você vai estar dominando aí a maneira de citar corretamente. E isso é normal, a gente sempre encontra citações como fazendo parte da frase. Eu fico, putz, às vezes, quando você está revisando, você se sente obrigado, às vezes, aí na referência, né? Na seção de referências, para ver, ok? Legal. Eu vou passar algumas generalidades, o escopo todo é isso, para a construção de um bom artigo. Se vocês seguirem isso aí, certamente vão ter sucesso, né? Claro, tem que ter feito os experimentos, ter todo o trabalho já feito por detrás disso, né? Dá para você construir esse artigo à medida que vocês vão trabalhando também, isso é uma outra coisa legal, né? Mas algumas generalidades primeiro, procure descobrir, né? Vocês já estão fazendo isso, qual o problema que vocês querem trabalhar. Façam-se essa pergunta, né? Eu tenho um problema? Se a resposta for sim, aí você já está começando a construir, né, a sua sessão, imaginando que você já tem um background, né? Vá na literatura, veja se alguém já trabalhou aquilo, etc. Se ninguém trabalhou, aí, legal, eu tenho um problema. E aí você já começa a construir a sua sessão lá do problema em si, né? Lembra que a gente começa a especificar o seu problema de maneira formal, né? Aí, feito isso, implementou. Se até lá ninguém tiver feito nada, né? Ainda parecido, legal. Se já existir alguma técnica, você pode melhorar também, né? Essa técnica. Bom, aí conversando com o orientador de vocês, certamente seguindo, né, aquelas buscas que eu vou passar como fazer essa pesquisa bibliográfica aí de uma maneira mais detalhada para vocês. Bom, vocês conseguem fazer. Quanto mais formalismo vocês tiverem, mais chance de publicação. Um artigo sem nenhuma equação, ele se torna meio... Sem nenhuma equação, sem nenhuma figura, sem nenhuma explicação matemática, né, não sei o quê. Na nossa área, as pessoas geralmente adoram, né? Definições, não sei o quê, isso é legal. Ok? Originalidade é essencial. Por isso é que tem que ir lá no estado da arte, né? E está aqui sempre para fazer esse levantamento, ok? Tanto o mapeamento sistemático quanto revisão sistemática. A gente vai ver as diferenças entre elas depois. Às vezes, o próprio trabalho que você encontra na literatura, você vai lá no final dele, tem as dicas. Você vai colocar isso no seu, né? Trabalhos futuros. Só é ruim se alguma outra pessoa foi lá e olhou e está fazendo a mesma coisa, mas a probabilidade disso é pequena, né? Provavelmente vocês vão trabalhar juntos também, né? Vão produzir as coisas diferentes. Tente não usar conectores repetitivos, às vezes pessoas, então, desse modo, assim, né? Fica muito maçante, né, ver essas coisas. Nunca use a palavra etc. Nunca coloque etc. Se quiser colocar, se realmente o cabível é etc., coloca vírgula entre outros. É melhor, ok? Nunca coloque é óbvio, que aí você está xingando o leitor, né? Está dizendo, pô, não está vendo? Não, cara, isso é óbvio, não sei o quê. Nunca coloque essa palavra. Nunca coloque é claro que. Nunca coloque talvez. No artigo científico você não tem talvez. Ou é ou não é, né? Nunca coloque conjecturamos, a menos que no final, né, do artigo, num trabalho futuro, nós conjecturamos que isso pode ser melhorado usando a técnica tal. Para isso, nós vamos fazer isso, vamos verificar isso no futuro, entendeu? Mas, mesmo assim, não fica ainda muito... Né? Nós vamos estudar no futuro a possibilidade disso, fica melhor, né, do que conjecturamos. Use texto formal sempre, não seja informal. Linguajar de rua não é adequado, tá certo? Se você escreve bem em português, você escreve bem em inglês também. Com certeza isso não vai ser um problema, né? Sim, inglês. Artigo tem que ser feito em inglês, né? Se vocês ainda não dominam, tratem de dominar aí o mais rápido possível. Hoje em dia, inclusive a apresentação, a gente vai ter um artigo daqui a 20 dias, um mês,
E as apresentações são, apesar do artigo estar ocorrendo aqui no Brasil, né, o artigo é um evento brasileiro, desculpe, vão ser em inglês as apresentações. Tá? Então procurem, se vocês ainda não dominam, tente escrever de modo agradável a leitura, né, de fácil entendimento. Inglês é muito simples para você escrever. Se você coloca uma frase do tamanho dessa daqui, por exemplo, não é aceitável na língua inglesa, é muito grande. Às vezes até cabe você colocar, mas desse tamanho aqui já fica complicado. O inglês é simples, usa sujeito, usa predicado, se precisar um complemento, só se precisar, se for essencial. Não precisa colocar outras coisas na frase, como às vezes a gente, descendente de latinos, né, a gente gosta de rebuscar, né, a língua latina. As línguas latinas, elas gostam de fazer a gente chama isso de rebuscamento. Não é preciso, na escrita científica não se faz isso. A escrita científica ela tem que ser direta, objetiva. Tá? Então, se você quer contar uma história, conta a história da maneira certa, né? João foi ao mercado, João saiu do mercado e foi à padaria. Depois da padaria, João foi não sei aonde. Então, sempre tem que ter as construções. Você vê que eu estou falando frases pequenas, né? Para contar a história. Em inglês, ele é mais sucinto, né? Ok? Objetivo. Isso aqui faz uns 3, 4 anos que eu fiz esse slide. Então, o Google Translator não era bom. Hoje em dia está melhor. Melhorou muito. E o Yahoo Translation também, né? Antigamente ele gerava umas coisas assim que mais cuidado ao utilizá-lo. Podem usá-lo para traduzir, mas sempre vão lá e corrijam o que ele fizer. A verdade é isso que eu falei. Se você escreve bem em português, e você, na regra gramatical, e joga nele, ele vai traduzir de forma correta. Mas o problema é que quando a gente não escreve bem em português, ele se perde. Coloca coisas que não tem nada a ver. E principalmente nossa área, né, que é a área técnica, científica, o Google não foi feito para essas áreas. Ele foi feito para as áreas mais sociais, né? Busca, em geral. Então, cuidado na hora de usar se você domina a língua, é melhor escrever logo em inglês, que é mais tranquilo. Você não vai estar cometendo gafes. E às vezes fazer a translação não é uma tradução, né? Desculpe. Não é tão simples. Tente não usar parênteses. Às vezes a gente adora, né? Eu adoro. Aqui você vê que tem uns sobre artigos aqui. Adoro usar parênteses. Eu poderia colocar uma vírgula aqui, né? Sobre artigos, um ponto. Estaria suficiente. Não use aposto. Aposto é algo que vem no meio da frase para explicar alguma coisa. A gente vai ver já o que é aposto, né? Nem vocativo. Tem algumas construções que se deve evitar. Por exemplo, note that, it should be noted that, it's important to note that, be aware that. Isso aqui não é muito educado, você está chamando a atenção do cara, né? Pô, meu irmão, veja aí isso, né? Você está falando uma coisa meio que não é muito legal. Mas você pode colocar de uma outra maneira. Por exemplo, note that, né? Se você colocou alguma coisa e você quer que a pessoa infira algo dali, aí você pode noticiar a partir disso que eu coloquei que isso ocorre, né? Então aí você está chamando a atenção mas de uma maneira mais educada. Ou então, it can be noted that, essas duas aqui são alternativas melhores a essas aqui de cima, onde couber, claro, né? Ok? E sempre, né, referindo aquilo que está acima. Você não pode tentar. Você tem que deixar o autor inferir as coisas, não você tentar jogar na cabeça dele. Aposto, se vocês se lembram, aqui, por exemplo, Manuel, português, casado com minha prima, é um ótimo engenheiro. O aposto aqui é isso que está explicando quem é Manuel. Às vezes a gente, sem querer, coloca isso. Wavelets, que são umas onduletas utilizadas, não sei o que, são um ótimo. Poxa, eu não preciso colocar, tá? Evite usar isso. É melhor você tirar e explicar depois o que é o Manuel é aquele cara que casaram com a minha prima, numa outra frase, né?
separa. Veja, com isso você evita a frase grande, né? Começa a evitar frases grandes. Tá certo? Que mais? Vocativo. Vocativo é chamar a atenção do leitor. Tem uma professora da UFMG que ela adora chamar a atenção dos alunos. Mesmo assim, na conferência virtual, ela fala, pessoal, atenção, isso assim, acho que não é legal, né? Tipo, você num artigo colocar isso também não fica legal. Pessoas notem que isso, né? Então, isso é vocativo, é você chamar a atenção para algum texto de alguém, né? Para que ele preste atenção no texto que vem a seguir. Ok? Não fica muito bem. Então, nunca use isso. Eu acho que eu vou parar esses slides aqui. O resto são algumas dicas de utilização. Mas eu acho que é rapidinho isso. Com relação a reusar conteúdos, né, de artigo. Lembre-se, sempre quando você for utilizar alguma coisa que você já publicou antes, você pode utilizar, mas tem que ter a permissão para isso, tá certo? Então a I3E, ela tem lá umas dicas com relação a isso para quem for autor da I3E, quem for da CM, quem for da Springer, né, tem que consultar as respectivas. Então esse reuso ele sempre é permitido. Se você quer reusar um texto, né, um gráfico, uma tabela, o texto já é um pouquinho, porque a comunidade não vai ficar feliz com isso. Mas gráfico, tabela e vídeo, né, alguma outra coisa, você pode utilizar, desde que você tenha autorização. Então é isso que a I3E coloca, e é muito fácil. Assim, em 10 minutos você consegue, eles já te dão autorização. Claro, às vezes tem que pagar, eu acho que tem que pagar uma taxa de 10 dólares, se não me engano, ou 5 dólares, uma coisa bem pequenininha. Mas é uma coisa formal, né? Para poder fazer essa reutilização. Então, os interessados entram lá depois, né? Se algum dia vocês precisarem reutilizar, sabe que o site da Export tem um lugar que vocês podem pedir essa permissão. Ok? Se você não consegue escrever, né? Às vezes está com dificuldade, uma dica legal é você tentar começar pela parte, esquece abstract, esquece conclusão, esquece introdução, começa na metodologia, começa lá no problema, a seção do problema, já especificando, né? Não tenta escrever ele exatamente, né? Deixa lá, principalmente hoje em dia com o Overleaf, isso é bem fácil, né? Deixa as seções em branco e depois você volta a trabalhar nelas, né? E, inclusive, o resumo, deixa o resumo lá por último, não tem problema nenhum. Então, começar pelo problema, pela metodologia, às vezes é muito mais fácil você trabalhar, tá? Claro, lembrar que, queira ou não, você tem que fazer o estado da arte também, né, em algum momento. Às vezes você não está com tempo para fazer agora, mas vai ter que parar para fazer, né? E às vezes você vai direto para o estado da arte, você vai perder tanto tempo, vai descobrir tanta coisa que você vai acabar deixando as outras sessões de lado. Então, às vezes é melhor você já ter a sua sessão de metodologia, principalmente, né, para escrever um artigo, que isso rende mais. Ok? Não tenta escrever perfeito de início, escreva do jeito que der. Se não estiver conseguindo, deixe lá daquele jeito, depois você volta, né? Lembre-se que você tem o seu orientador também para te ajudar, né? Seu coautor. Mantenha-se organizado, sempre vai colocando as referências, né, lá na bibliografia. Sempre quando você pegar alguma coisa, já joga lá no seu arquivo de bibliografia, certo? Às vezes é legal você criar um mapa, as pessoas gostam desses mapas mentais, né? Existe uma ferramenta na internet para isso, para ajudar a organizar suas ideias, né? Em suma, se você tiver aquele projeto, né, que a gente discutiu feito, provavelmente você não vai ter muito problema aqui na escrita do artigo, não, né? Ok? Aí tem que... Normalmente, artigos publicados em conferências, eles são também depois publicados em journal, né? Tá? Agora, só lembrar que tem que haver aí uma diferença, acho que a maioria das editoras aceitam até 30% de similaridade. Não significa que eu posso ter uma frase exatamente igual a outra. Significa que eu vou ter uma frase que ela tem
conteúdo parecido com outro de outro artigo, né, que eu publiquei na conferência, certo? E aí sim, se eu tiver que pedir copyright, de tudo estiver certinho lá, é possível você ter um artigo com até 30%, 30% é uma quantidade razoável de similaridade, que a maioria das editoras aceitam, ok? Bom, tem isso para I3E, e tem isso para as outras editoras também, né? A gente vai ver um pouquinho ainda depois sobre Overleaf e sobre a parte de fazer o estado da arte, que eu deixei suspenso aqui, mas não se prendam a isso. Isso aqui são dicas que, com certeza, se você considerar, vocês vão ter sucesso. Falem com o seu orientador, acho que a cabeça do trabalho é você, quem sabe mais é você, mas é bom que você tenha o auxílio dele sempre para te ajudar, né? Certo? E começa já desde agora esboçando esse artigo, que é o artigo da sua tese, digamos assim. Alguns falam o artigo da minha vida. Defesa de tese faz parte da sua vida. Então, nesse momento, para vocês, a vida se resume, claro, não vão entrar também só na tese, só na dissertação, para não pegar a tal da depressão, né? Pelas caridades. Façam exercício, divirtam-se, façam o que vocês puderem, mas dediquem-se aí ao que vocês propuseram e tenta já começar a escrever esse artigo aí. Se for em periódico, procura, no caso para doutorado, né? Exige-se que seja um periódico A3. Se for para conferência no Brasil, pode ser uma conferência nacional, não pode uma conferência regional. Por exemplo, o Época ele é uma conferência regional, que é coisa de computação, um evento de computação que tem aqui no Rio Grande do Norte. Então, ele não é considerado no PPGEC para defesa. Lembre-se disso, quando for defender, você tem que publicar, pode ser um workshop, pode ser um congresso, um simpósio, mas tem que ser a nível nacional no mínimo, ok? Eu vou parar aqui hoje, já acabou as apresentações também, né? Só interromper a gravação.